Os esquerdistas da internet. One Piece que é um puta anime comunista, viu? One Piece ali tem. Já viu já? Já viu, eu estudo Luffy. Eu estudo Olha aí, ó. Luffy, então. Olha aí. O Luffy. たちは海賊だぞ。ヒーローは大好きだけど、なるのは嫌だ。お前、ヒーローってなんだか分かってんのか？例えば、肉があるだろ？海賊は肉で宴をやるけど、ヒーローは肉を人に分け与えるやつのことだ。俺は肉を食いてえ！ E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Telecurso Otaku. Aqui quem fala é o Gimel e hoje nós vamos fazer um vídeo de utilidade pública, né? Refutando os esquerdistas / comunistas que estão tentando se apropriar de One Piece. A primeira coisa a se notar sobre essa galera é que eles estão completamente perdidos, né? Porque eles acham que o japonês pensa a arte da mesma forma que o ocidental moderno pensa a arte, né? Como panfleto. Eles acham que os japoneses são que nem eles, né? Que são pervertidos por política. Que querem enfiar a política deles em tudo. E eles acharem isso apenas evidencia que eles não têm vivência nenhuma com a cultura pop japonesa, né? Aí eu sei que vai ter um pra mandar a frase infame. Ai, mas tudo é política. Que é simplesmente o atestado máximo de burrice possível e imaginável, né? As pessoas usam esse argumento, tudo é política, querendo dizer assim como se empatia fosse de esquerda, tá ligado? É sempre nesse contexto. Como se, sei lá, salvar uma criança se afogando na piscina, comprar um lanche pra alguém que tá com fome, ou, no contexto de One Piece, derrotar um vilão que tá fudendo com a vida de um povo, né? Como se essas atitudes fossem inerentemente de esquerda, tá ligado? Bom, desnecessário dizer que a pessoa que pensa assim, ela não tem capacidade nenhuma de interpretação, né? A questão em One Piece, ela nunca é política. Não nos termos que essa galera discute. E muito menos é uma questão de luta de classes, né? Porque o comunismo é essencialmente sobre a luta de classes. E basta você ver que os chapéu de palha, os Mugiwara, né? Eles sempre se aliam aos reis legítimos de uma ilha. E eles lutam para restaurar a ordem daquele lugar como era antes. Não fazer uma revolução. Foi assim em Alabasta, Skypiea, a Ilha dos Homens-Peixe, Dressrosa, Wano. E mesmo no reino de Drum, que eles realmente expulsam o rei de lá, eles não estabelecem um novo regime. Não, os caras só elegem um novo rei. E aí é o reino de Sakura, né? Ou seja, só por isso você já vê que uma leitura comunista de One Piece só pode ser uma leitura absolutamente forçada e extremamente burra também. O One Piece ele aborda questões humanas e não pautas políticas. E esse vídeo nosso aqui, o Quadrinhos versus Livros, ele explica muito bem a diferença brutal que existe entre essas duas coisas, né? Ok, acho que já ficou claro então que One Piece não é sobre comunismo. Mas o que dizer então da foto do Che Guevara que foi flagrada no estúdio do Eiichiro Oda, né? Bom, vamos analisar essa história. Estamos aqui no site Geekdama, que compartilhou essa notícia aqui. Notícia de 2016. Em julho foi publicado no Japão o One Piece Dai Shimbun, um jornal especial que fez parte da campanha promocional para o lançamento de One Piece Film Gold. A publicação contou com fotos detalhadas do estúdio de Eiichiro Oda. Numa dessas fotos, dá pra ver, no cantinho ali de um armário, a famigerada foto do Che Guevara. O site diz: há uma foto de Ernesto Che Guevara, que pode ter sido usada como referência para a capa do capítulo 702, na série de capas do Caribou. Vamos lá ver então para que essa foto serviu de referência, né? Mas um comentário rápido aqui é que a primeira vez que eu ouvi essa história da foto do Che Guevara, a pessoa tinha falado que não, Oda tem um quadro do Che Guevara no estúdio dele. E aí eu já imaginei um quadro emoldurado, né, de 1,5 m de altura. Mas não, né? É uma foto
que não tá num ponto de destaque e que ainda tá com um monte de fotos em volta, o que é um forte indício de que realmente são referências. Tá, então vamos lá. Essa aqui é a capa do capítulo 702. O One Piece, ele faz um negócio de contar histórias através das capas dos capítulos, né? Então, tem histórias, inclusive, dos vilões. Depois que eles são derrotados, eles aparecem por um tempo nas capas, vivendo uma aventura à parte ali. E esse aqui é o arco desse cara, o Caribou, onde ele assume a identidade do falecido revolucionário Gaburu. Até porque ele é idêntico, né? E quem é esse Caribou que é baseado no Che Guevara, né? Bom, ele é um vilão extremamente feio, fraco, patético. E tem os poderes da fruta do pântano, que basicamente serve para ele roubar coisas ou sequestrar pessoas. Então, olha aí o Caribou em ação, sequestrando sereias para vender como escravas, né? Eu acho que um amante do comunismo não faria esse tipo de representação, né? Mas também não acho que ele esteja fazendo uma crítica ao comunismo. Como eu pretendo mostrar, a cabeça do Oda não funciona assim. Agora, uma coisa irônica, digna de nota, é que nesse mesmo jornal, né, o One Piece Dai Shimbun, em uma das fotos, a gente vê esse isqueiro dourado aí, né? O isqueiro de luxo do Pont. A matéria diz: o design deste isqueiro dourado foi feito pelo próprio Oda em 2012, em parceria com a marca francesa de acessórios de luxo ST Dupont. A peça faz parte da coleção Sleeping Mermaid, Sereia Adormecida, que também conta com caneta tinteiro, além de outro modelo de isqueiro. Somente 55 unidades foram produzidas, custando por volta de 45,4 mil reais cada. Que delícia de comunismo, cara! Bom, vamos então ao último argumento dos comunistas, né? Sim, eles só tem dois. Que é sobre o Monkey D. Dragon, que é um personagem muito importante, é o pai do Luffy, né? E também é o líder do exército revolucionário. Então o argumento é basicamente que eles mostram que o barco do Dragon se chama Wind Granma, que é uma referência ao barco Granma, que foi usado pelo Fidel Castro para chegar em Cuba. E também mostram que a comida favorita do Dragon, né, no Vivre Card dele, consta como bocadito, que é um lanche cubano, que francamente parece bem paia, né? Mas enfim. Então o argumento deles é esse, né? Que o Dragon é inspirado no Fidel. Será que isso prova alguma coisa? Em One Piece, vários piratas eles são inspirados em piratas de verdade. Então faz todo sentido que os membros do exército revolucionário sejam inspirados em revolucionários reais, né? Ou que pelo menos tenham alguma coisa a ver com a ideia de revolução. E assim, não foi decifrado ainda qual a inspiração para a maioria da galera do exército revolucionário, né? Mas a gente tem essa personagem aqui, que é a Belobete. E, de cara, você já vê que ela tem uma inspiração clara na Marianne, né? Símbolo da Revolução Francesa, daquela pintura lá, a liberdade guiando o povo. Revolução Francesa essa que é uma revolução que não tem nada a ver com o comunismo, né? Nem existia a ideia de comunismo ainda. E essa ainda não é a única inspiração da Belobete. Ela tem uma inspiração muito mais obscura também, muito menos conhecida, que é a Betty Zane, que é uma heroína da Revolução Americana. Uma revolução que culminou na independência dos Estados Unidos. Ou seja, muito menos a ver com a Revolução Comunista ainda, né? Então isso deixa absolutamente evidente que as escolhas das inspirações, né, e das referências das revoluções, elas não estão lá para fazer um ponto, para fazer uma panfletagem de um sistema ideal. Não. Fica evidente que o lance das inspirações do exército revolucionário não é com o comunismo, mas com a revolução como conceito. Afinal, a função do exército revolucionário na obra é essa, né? Eles
tem por objetivo derrubar o governo mundial. Aí o comunista vai dizer: ah, mas o governo mundial é uma elite rica oprimindo as pessoas fodidas. Pois é, né? Exatamente como qualquer regime comunista do mundo, né? Também é assim, é literalmente assim. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar disso, mas durante o time skip, o lugar em que a Robin foi parar, Tequila Wolf, era literalmente um gulag. E era do governo mundial. Ele é extremamente parecido até com aquele gulag que aparece na 4ª temporada de Stranger Things. A temporada que os militantes acusaram de ser anticomunista. Tem tudo, é tudo igual. A neve, o chapeuzinho dos caras, as construções do lugar, as casinhas lá, o trabalho forçado, é tudo igual. E é tudo orquestrado pelo governo mundial lá, né? Curioso, não? E é o exército revolucionário que resgata a Robin de lá. Então, assim, comunismo refutado já, né? Mas para terminar de enterrar, vamos falar sobre a entrevista dos 80% de One Piece. Uma entrevista de 2018, onde o Oda revela muito sobre como funciona o processo criativo dele, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a entrevista completa, né? Mas basicamente o que fica completamente atestado nessa entrevista, e que já era óbvio para quem lia One Piece como um ser humano saudável, né? É a inocência do Oda. Ele não tem a pretensão de te ensinar nada não, meu irmão. E nessa última pergunta aqui, ele diz com todas as letras: minha regra é nunca colocar mensagens no meu mangá. Então assim, caras, companheiros, se vocês realmente acham que o Oda, que é o mangaka mais rico que já existiu, um cara que mora numa mansão que é uma verdadeira ode ao capitalismo e à cultura pop, o cara que tem entre os protagonistas do mangá dele uma mina que é viciada em dinheiro e um cara que é basicamente a encarnação dos Estados Unidos. Se vocês realmente acham que esse cara é na verdade um comunista que está há 26 anos dentro de uma empresa supercapitalista, escrevendo um mangá na intenção de provocar uma revolução através dele. Uma revolução comunista através dele. Ainda que ele nunca tenha comentado um A sobre isso em 26 anos. Se vocês realmente acham isso, cara, então isso prova que, realmente, não há um limite para a imbecilidade humana. Mas, bom, agora vamos refutar rapidamente aqui os argumentos da esquerda mais identitária, né? Da esquerda normal, digamos assim. E o fato é que aquele trechinho da entrevista que eu li antes meio que já refuta toda a esquerda identitária, né? Mas tem esse outro trecho aqui que refuta mais ainda, né? Que é que o entrevistador fala: por favor, diga-nos quem é o seu personagem favorito. E aí o Oda diz: eu gosto de personagens de irmãs mais velhas, como Ivankov e Bon Clay, que salvaram Luffy e os outros em Impel Down. Não importa o que eles façam, há uma ambiguidade interessante entre suas ações e suas aparências. Eu também adoro o Buggy, que é chato, mas astuto. Eu sou grato que meus personagens são tão populares entre as mulheres, mas no final do dia, eu só quero desenhar coisas que os jovens leitores masculinos acharão legais e interessantes. Por exemplo, Sanji não é apenas legal, ele também é pervertido. É por isso que eu posso confiar que ele é bem quisto entre os colegas do sexo masculino. O que a gente vê aqui é, ao contrário da Walt Disney, né? O Oda está perfeitamente consciente de quem é o público dele, né? E se ele não escreve para agradar as mulheres, que dirá os identitários do outro lado do mundo, né? Uma coisa muito engraçada também, né? É como a esquerda acha que abordar certos temas faz a obra virar esquerdista imediatamente, né? Então eu já ouvi, tipo, One Piece aborda racismo, então é de esquerda. Tipo, será que essa galera realmente leu o arco da Ilha dos Tritões, né? Esse arco, ele tem muito mais nuances do que um esquerdista seria capaz de criar.
Então, eu não vou me aprofundar contando o plot, né? Mas o grande vilão desse arco, que é o Holdy Jones, ele basicamente quer fazer com que os humanos paguem por tudo que os humanos fizeram aos homens-peixe no passado, né? Ele se apega a esse passado, a memória desse passado, apenas para justificar o ódio irracional que ele tem contra a humanidade. Porque, na real, nenhum humano nunca fez nada contra ele, né? Então, assim, é desnecessário comentar como que um esquerdista nunca poderia nem criar e nem curtir um plot como esse, né? Uma história como essa. A questão da representatividade em One Piece também dispensa comentários, né, cara? Alguns esquerdas, eles até elogiam por causa de personagens fodas, como o Bon Clay e o Ivankov, que o próprio Oda coloca como os personagens favoritos dele, né? Mas a real é que se isso aqui fosse feito no Ocidente, seria cancelado instantaneamente. Não tem outra alternativa. Cara, o Sanji, ele literalmente aprendeu a voar de tanto correr desses travecos, cara. E aí a última do pessoal identitário é a ideia de que a Yamato seria o lendário Homem Trans. Bom, resumindo brutalmente a história dela, quando ela era criança, ela assistiu à execução emocionante do Kozuki Oden, em que ele se manteve vivo por 1 hora inteira dentro do óleo fervente, apenas com a força de determinação dele, para conseguir proteger os subordinados dele, né? E aí, desde que ela viu isso, ela resolveu que ela seria o Oden. Sim, ela resolveu ser o Oden. Simples assim, né? A piada da personagem é que em tudo ela tenta ser ele. Inclusive, ela chega até a dizer que é o pai do Momonosuke, né? Que é o filho do Oden. もう任せる忍と一緒に守れいいのってなんだよだよね自然だよね僕の息子だもんね早く行けあ任せろ父が息子を助けるのは当たり前だ Então isso aí é uma coisa bem bizarra, mas a especialidade do One Piece é ser bizarro, né? E aí fica a pergunta, por acaso existe trans pessoa? Eu acho que não, né? A comunidade Lacrola comemorou a cena que mostra Yamato tomando banho junto com os caras, né? Mas aí, tipo assim, eles são realmente num mundo paralelo, mano. Porque a reação do Sanji aí diz tudo, né? E depois o Oda ainda lançou uma capa que tem só as garotas, né? Só as waifus de One Piece. E a Yamato tá lá também. E como se não fosse bastante, saiu o Viver Card, né? Que é tipo um documento com informações oficiais sobre os personagens. E aí a Yamato tá lá, gênero, só mulher, assim. E aí você contrasta com uma outra personagem, que é a Kiko. E aí tá lá no Viver Card dela. Gênero, homem, aí entre parênteses, mas o coração é de mulher. Kokoro a Onna, né? E aí os esquerdos vão dizer, ah, mas a Kiko é trans. Oda lacrou. E cara, achar isso é só mais uma evidência de que não manjam de anime e mangá, né? Porque esse tipo de personagem existe desde que eu me entendo por otaku. Aí eu apalpei o seios, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí quando eu apalpei mais embaixo, meu filho, o negócio ficou esquisito. Aí eu descobri, eu tive certeza. Inclusive, um otaku experiente sabe que você nunca pode achar que uma personagem é mulher só porque parece mulher, né? Ei, rádio, eu tava procurando você. E aí, Subaru? Me diga, Subaru, você também conhece ele? Como assim ele? Mas bom, eu acredito que agora todos os esquerdistas estejam devidamente refutados, certo? Eu mostrei o que o One Piece não é, e o próximo vídeo que eu gravar sobre o One Piece eu vou mostrar o que ele é, que é basicamente uma religião. O One Piece é brutalmente espiritual. A gente vai ver no próximo vídeo a metafísica do One Piece e eu vou mostrar como que esse lance de ficar metendo política nas coisas, ele realmente só serve para matar a magia do bagulho, né? Inclusive, observem que esse tipo de interpretação política sempre descarta todos os elementos fantásticos da obra como se fosse uma espécie de um
um verniz lúdico, uma embalagem colorida, né? E não tivesse importância. Bom, eu preparei aqui uma demonstração para vocês verem como funciona esse assassinato da magia pela política. Muito obrigado. Eu prometo que não vai ser em vão. Será que Deus existe mesmo? E se ele existe, será que ele vem nos salvar? Por favor, se o Senhor existe mesmo. Por favor, proteja aquelas pessoas, Senhor Deus. Eu peço um milagre. Por favor, proteja essa terra, Senhor Deus. Sol! Apareça! Toque o sino, chapéu de palha! Acenda a luz de Xandora! E aí você sai de uma cena absolutamente indescritível, como essa, né? E volta pro seu mundo. E aí quando você vai ver, as pessoas estão falando que o Barba Branca é o Lula. Que o Kaido é o Bolsonaro. E que o Luffy é um terrorista. Aí você fica tipo, peraí, essa pessoa viu a mesma coisa que eu vi, por que ela tá falando essas bosta, hein? E aí, a única reação que você pode ter é essa aqui. Entendi. Eu estou no inferno. Bom, galera, por hoje é isso. Agradeço a todos pela audiência. Não se esqueçam de ver os vídeos que eu recomendei. Curte esse aqui e se inscreve se não for inscrito ainda. E é isso. Até a próxima. Falou!